que eu tô fazendo aqui? Sei lá. Tô aqui pra falar um pouquinho do meu processo criativo, de um vídeo que eu postei no Instagram e muita gente gostou. Tipo, muita galera gostou. E aí teve muitas pessoas que pediram, 2 pessoas, 3 pessoas, que pediram pra eu fazer um vídeo aqui pro YouTube pra explicar sobre como foi o meu processo criativo, o que eu fiz, como que eu pensei, como foi as minhas ideias e tudo mais. Mas, putz, eu tô olhando pra cá, tem que olhar pra cá, né? Mas, pra quem não tá entendendo nada e até pra quem não lembra mais ou menos como é que foi, vamos assistir o vídeo de novo, só pra gente refrescar a memória. Mano, eu me ferrei sozinho. Onde que você tá olhando passagem? Mas mexe, não é só pra... Não é muito confortável. Oi, Brasil. Eu sou Cristian Chaves. Estou aqui hoje pra contar. Tire uma foto do seu cachorro e veja como às vezes você tenta algo e você quer muito e dá errado. Essa aqui é essencial. Se eu... Será que as pessoas viram essa última cena? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas acho que sim. Mas, Nathalie, ai, como é que foi? Como que você pensou nisso? Como é que aconteceu? Gente, eu só sabia que eu queria gravar alguma coisa. Ai, eu tô olhando pra cá. Ó, perdoa, viu? Perdoa. Nunca fiz isso na minha vida. Então, eu vou tentar, vou me esforçar. Eu sabia que eu queria gravar alguma coisa. Eu não sabia o quê. Mas eu pensei assim, eu quero fazer algo completo, assim, completaço, mas eu não quero que seja algo impossível de se fazer. Então, eu não queria colocar tantas coisas que eu teria que correr muito atrás pra conseguir, sabe? Tipo, sei lá, um espaço, uma roupa, coisas pra compor cenário, sabe? Eu não queria ficar me preocupando muito com isso. Então, inclusive, esse espaço talvez seja um pouquinho familiar para vocês, que eu peguei emprestado.
E o escritório também, né? Que é do Vitor. E aí eu falei, meu, eu já tô aqui. Se for usar os equipamentos já vão estar aqui. Eu não vou precisar ter o trabalho de deslocar os equipamentos pra outro lugar pra gravar. Então eu fiquei, vou fazer alguma coisa aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu fiquei, aqui tem muito cara de estúdio. Não vai muito ambientar o que eu quero. Porque eu quero passar... alguma coisa que seja mais real mesmo, sabe? Sem parecer que foi muito montado. Aí eu pensei, tá, o estúdio não dá, tem um escritório, o que eu posso fazer com um escritório? E eu pensei assim, que eu também não queria algo que eu ficasse me deslocando muito, que eu ficasse indo pro lado pro outro e tudo mais, porque eu tava planejando tudo e eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de dar trabalho, né? E como isso ia dar muito trabalho, eu pensei, não, vou ver o que eu consigo fazer, né? E aí, tudo que eu tava pensando no escopo, assim, era algo que eu não ia precisar me locomover muito. Então, fui checando, assim, ó, sabe? Coisas que eu não quero que tenha na minha história. Check, 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 check. Isso, locomover, vai ser em escritório, eu não quero me mexer muito. Aí eu fui colocando. Até que eu cheguei no computador. Fiquei, nossa, acho que vou fazer alguma coisa no computador... Pode ser interessante, porque aí eu vou ficar sentada, se eu for gravar aqui, eu tava pensando no início, gravar sozinha, eu tava pensando em gravar aqui, ó, que nem tá o tripé, então eu vou fazer, dá pra fazer no computador, porque aí eu não vou me mexer muito, né, os takes, eles podem ser mais parados e tudo mais, só que aí, depois o Vitor, ele se disponibilizou pra me ajudar, e a gente conseguiu fazer até alguns movimentos na câmera que não estavam planejados antes. Aí depois fiquei, computador. O que eu posso fazer com o computador? Aqui eu tenho 2 cadernos, tá? Esse caderno é onde eu escrevo, mesmo assim, ó, o beabá, as histórias, tudo de brainstorm. E aqui é onde eu faço os storyboards, que inclusive dos vídeos do Instagram lá que eu tinha feito do desafio do Vitor, de minha vida fora... Se minha vida fosse cinema... o roteiro, os storyboards estão todos aqui. Eu fiz storyboard de todos, tá? Todos. E olha como ele tá, tadinho, todo xoxo, capengo. Ele tá precisando de ajuda, se aposentar já. Mas aqui são todos os storyboards, aqui é onde eu escrevo. Gente, muita coisa que eu escrevi aqui. Aqui. Foi bem aqui que eu escrevi. Esse ladinho aqui. Acho que não vai dar pra ver agora, mas qualquer coisa depois eu mostro. É que a minha letra tá muito... Gente, a minha letra, que vocês viram, não é daquele jeito, tá? Porque quando você tá com ideias, você tem a ideia, você quer escrever rápido pra não perder, pra não fugir da tua cabeça. Então eu acabo escrevendo rápido assim, fica todos um garrancho muito feio que só eu entendo. Mas, se eu escrever com calma, minha letra sai bonitinha, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui, pequenas histórias. Eu quero criar algo com uma pessoa no computador fazendo alguma coisa no PC. Era isso. Eu quero criar alguma coisa no computador fazendo alguma coisa no PC. Foi essa a primeira coisa que eu escrevi. O que ia vir? Sei lá. Só sei que era computador e alguém sentado na frente do PC. E aí depois eu coloquei, é uma história que começa com a intenção X e ela vai terminar com a intenção Y. Então a gente começa achando que é alguma coisa e no final é outra coisa. Era isso que eu queria. Aí depois eu falo assim, vai ter um plot twist de algo que ela vê no computador. Alguma coisa. Vai ter alguma coisa que ela vê no computador. Como que você pensou nisso? Gente, era assim no início. No início era desse jeito. E aí, beleza. Aí no final eu coloquei que finaliza com uma mensagem que não precisa ser dita para entender. Só que no final eu acabei escrevendo, né? Mas não foi uma mensagem escrachada, sabe? Meio óbvia. Foi algo que deu pra contextualizar, que aí você lê e você fica tipo, caraca, meu! Entendeu? Era essa a intenção. Aí depois eu coloquei aqui, ela finaliza com uma mensagem que não precisa ser dita pra entender, só que quando ela entender, a cabeça do espectador explode. Gente, eu não tô mentindo, foi exatamente isso aqui que eu escrevi aqui. Aí depois eu falei assim, que eu quero a linha de texto piscando no final e eu inclinando a cabeça tentando entender. O que eu tava pensando aqui era algo no Word, sabe? Tipo, que tem a linha da barra de... Quando você vai escrever alguma coisa e fica piscando. Era alguma coisa assim. A minha ideia inicial era pra mais ou menos por isso, assim, e no final eu ia acabar assim. Tipo, com uma cara meio assim. A atriz não tava entendendo nada, mas quem tava assistindo ia entender tudo e ia ficar, uau, meu Deus. Só que acabou que isso caiu por terra, né? Mas
Você entendeu que começou desse jeito, começou com nada, começou com literalmente nada. Depois, o que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar sobre redes sociais e internet. Tipo, quais eram as críticas que falavam sobre isso, sabe? Então, eu pesquisei pra caramba. Vi até jornal, galera. Até jornal. Teve até um jornal, inclusive, que era um jornal, eu não lembro qual que era o jornal exatamente, mas era um que ele tinha as notícias, mas ele tinha uma coluna à parte, que ele contava as notícias de uma forma meio irônica, meio sarcástica, sabe? E aí, foi aí que eu comecei a pegar alguns insights, assim, pra ir conectando uma coisa com a outra. E chegou nisso daí. Ah, achei. Falei que tava aqui. Comecei a fazer um brainstorm de ideias do que eu podia fazer com essas informações que eu acabei coletando. Então, você vê muita coisa. Mas eu precisava de algo que daria pra ser interpretado por uma pessoa só, em frente ao computador, sabe? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça nas minhas pesquisas foi sobre pedofilia na internet. Foi a primeira coisa. Eu falei, nossa, pedofilia, eu acho que daria uma crítica, assim. Porque eu gosto de fazer essas críticas mais instigantes em vídeos, mas é muito difícil. E tem que dar uma pesquisadinha, tem que ter um cuidado pra não ficar tão óbvio, mas também não, as pessoas não entenderem nada, sabe? Aí eu peguei a pedofilia na internet, e aí depois eu comecei, conforme o que eu tava pesquisando, eu tava vendo, comecei a fazer perguntas pra mim mesma, sabe? E aí eu pensei assim, cara, e se a rede social fosse regulamentada? Regulamentada? Se a rede social fosse regulamentada, mas o que eu posso falar sobre isso, sobre ser regulamentada? Aí depois eu falei, tá, mas ela não é regulamentada? Quais são os poréns? Porque quando eu tava pesquisando, me apareceu muito aquela coisa do Felca, né? Que teve tudo mais, aprovou a lei do Felca e tava tendo muitas notícias das crianças da internet, então tava tendo muita coisa sobre isso. E aí foi aí que eu teve essa ponto de interrogação na minha cabeça. E se a internet fosse regulamentada? Tá, mas ela não é regulamentada agora, então quais são os perigos que a gente tem com isso agora? E eu coloquei assim, que a gente não tem privacidade nas redes sociais. Que aí a gente tava, vamos lá, pedofilia, falta de privacidade, pedofilia, rede social regulamentada, falta de privacidade na internet. Tava bem lá, meio criança ali, né, a galera, Felca e tudo mais. Então eu falei, não dá pra pegar a criança, como é que eu vou... Sabe, tava difícil pra mim, pra eu conectar uma coisa com a outra pra relacionar. Só que aí eu fui destrinchando. E aí depois eu cheguei na crítica sobre os algoritmos e os anúncios. Porque eu acho que eu vi alguma coisa, eu tinha visto um vídeo no Instagram sobre o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg e o Bill Gates, que eles tinham falado que até eles prezam pela privacidade deles dentro desse mundo tecnológico, né? E aí foi uma coisa, interessante. E se eu usar isso daqui? E aí foi onde começou tudo. E aí eu comecei a ver o que é perigo de computador, o que pode ter. Aí eu lembrei daquele meme que tem das mulheres, que elas falam assim, quando o namorado vai pro banheiro, acho que é no TikTok que tem essa trend, quando o namorado vai pro banheiro e elas pegam o celular do namorado e fica assim, anel de noivado, pedir a namorada em casamento, não sei o que, nananã, sabe? Pra depois ficar aparecendo essas coisas pro cara no celular. E tem de várias coisas, né? E aí eu fiquei, cara, isso é engraçado, mas vamos ver pelo lado mais... o ponto de atenção da coisa, sabe? E foi aí que começou a criar, foi aí que começou a nascer as coisas e tudo mais. Foi assim. E aí a minha pesquisa, ela começou a ser mais direcionada. Porque eu comecei a pensar, beleza, o que a internet faz com a gente? E aí eu cheguei em informações que fala que os computadores, eles são projetados para liberar dopamina, a internet é feita para roubar sua atenção, é algo para viciar. Então eu queria pegar um espaço natural, precisava ser de noite, a partir disso veio a história. E aí eu criei a história, tipo, eu não fiz um roteirozinho elaborado, porque eu tava pensando que só seria pra eu entender. Então, pra mim, isso daqui já dava pra entender super. E aí, escrito, né, por escrito, deu 4 páginas. Eu fiquei, 4 páginas de história, talvez vai ficar um pouco longo, né, mas acho que dá 1 minuto e meio, dá pra rolar. Dá nada, deu o dobro, filha. Aí, o tempo que eu tinha, eu comecei em janeiro,
finalzinho de janeiro a estruturar. O que eu tinha? Eu tinha 2 dias da semana livre, 1h30 cada, pra poder pensar e estruturar a minha ideia e o roteiro. Então, isso mais ou menos levou 2 semanas. Contando 2 semanas, 1h30, 3 horas por semana, deu 6 horas. Então, eu levei 6 horas aí pra... corrido, não. Vocês entenderam. E aí eu levei mais 1 semana, eu acho. Só que essa 1 semana foi pra estruturar o storyboard. Então eu tinha 2 dias da semana, 1h30 cada, 3 horas pra fazer esse storyboard. E o final de semana, porque eu tava com... as nossas agendas estavam muito apertadas e eu já tava com as datas cravadas pra gravação. Então eu acabei pegando o fim de semana, assim, reservei pra realmente conseguir terminar e tá tudo pronto quando a gente for gravar. Literalmente, tudo chuchado. Mas pro meio, assim, meio de fevereiro, a gente já tava planejando gravar e eu tava planejando na última semana de fevereiro editar. Esse foi o meu planejamento estruturado na minha cabeça, só que não deu certo porque os arquivos corromperam. A gente gravou e acabou corrompendo os arquivos. Infelizmente. E aí eu fiquei, nossa, será que eu abandono esse projeto? Será que a gente tenta gravar de novo? Porque a gente não tinha mais tempo. O tempo que a gente tinha reservado já era aqueles lá. E a cena em específico precisava ser de noite, né? Porque trazia todo aquele clima, nananã, da pessoa estar vidrada na internet, sabe?